aquele que supre em glória cada uma das nossas necessidades. Então fala com teu povo, usa, unja, faz a tua obra de uma forma toda especial, e nós prometemos desde este altar tributar a glória, a honra e o louvor somente a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Podem tomar seus assentos. No culto de domingo, agora, o pastor Veronese passou um vídeo. E sempre eu acho que os vídeos são muito bons, porque eles fazem com que nós possamos, ativar a nossa memória para enxergar as coisas um pouquinho diferentes, né? Então, nessa noite eu quero começar apresentando um vídeo para você. Eu tenho certeza que 95% da igreja já viu esse vídeo, tá? Tenho certeza que você já viu ele, mas ele fala muito daquilo que eu quero passar para os irmãos nessa noite. E eu só quero que você não faça nenhuma analogia, porque é uma imagem de Jesus, que você não pegue essa imagem e fale: olha, estão passando a imagem de Jesus lá na Igreja Plenitude. Por favor, não pense dessa maneira. É claro que essa imagem de Jesus que nós temos aí, de uma maneira geral, eles tentam copiá-la, Em tudo que se vai fazer de filmes em relação a Jesus, existe uma imagem, vamos dizer, característica de Jesus, mas não é dessa maneira que eu quero que você enxergue esse vídeo, tá bom? Eu quero que você enxergue ele como que é a presença do Senhor em nossas vidas. Amém? Pode passar. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone,
Bom, como eu disse, né, eu não quero... tira um Jesus sem imagem, né? Para que você saiba com certeza, né? Em qualquer lugar, em qualquer situação, Ele está ao teu lado. Nós, nesse começo de ano, como já foi dito aqui no culto da virada, no culto de domingo, né, quantas expectativas nós apresentamos na nossa vida, no nosso pensamento, para esse novo ano que se inicia, né? Todo ano é a mesma coisa. Todo ano repete-se a mesma coisa, né, no nosso pensamento. Né? Parece que é uma coisa mágica até, né? O fim do ano, né, nos remete ao ano seguinte, com novos pensamentos, novas expectativas. E como foi dito no domingo aqui, às vezes a gente chega no fim do ano e as coisas não aconteceram, não houve nada de diferente. E a gente muitas vezes fala, por que esse ano não acaba logo? Né? Mas por que será que isso acontece na nossa vida, né? Por que será que essas expectativas, esses projetos de vida, eles precisam se renovar somente nessas épocas? Nesse final de ano também, eu ouvi uma oração feita pelo nosso pastor, e teve... Você sabe que sempre as coisas acontecem, né? Às vezes você tem um culto maravilhoso, enorme, né? Muitas informações, muitas coisas. Mas é uma coisinha só daquele culto que você vai levar para a tua casa, né? Que você vai levar para a tua vida. Que você vai pensar sempre naquilo. E eu ouvi uma oração, o pastor Veronese fez uma oração, e ele falava sobre esse novo ano que se inicia, abençoando a liderança da igreja, abençoando os projetos, abençoando, né, falando de uma igreja compromissada. Todas essas coisas a gente se lembra da oração, né? Lembra da oração. Mas teve uma coisa que ele disse que realmente mexeu comigo, né? Ele só falou assim, que tenhamos uma vida mais significativa. Tenhamos uma vida mais significativa. E aí parece que a retrospectiva, né, que a gente geralmente vê na televisão, a retrospectiva do ano de 2017. Aí vê todas aquelas coisas ruins, muito poucas boas que se passaram. E aí você faz uma retrospectiva pessoal sua e vê aquilo que foi significativo na tua vida para o reino de Deus, né? Para a sua vida. E eu confesso a você que eu fiquei muito decepcionado comigo, né? Fiz coisas erradas? Não me lembro, né? É claro que muitas vezes a gente peca, muitas vezes você, sem dúvida, né, faz coisas que não deveriam ser feitas. Você tem que correr atrás daquilo que você fez de errado, né? Mas a pergunta maior fica na mente. O que eu deixei de significativo? O que vai fazer, né? Quais foram os meus atos que hoje eu posso, não a palavra me orgulhar, mas ficar feliz daquilo que eu fiz, que eu deixei para trás e que aquilo acrescentou algo no reino de Deus. Então, eu queria falar com os irmãos nessa noite, né, um pouco sobre isso. Um pouco sobre o que ser deixar algo significativo na nossa vida. Você vê que a maioria dos cultos
que nós temos, o que mais agrada o nosso coração são as palavras de bênçãos que nós recebemos. Parece que nós ficamos envolvidos na nossa vida cristã, nós ficamos envolvidos daquilo que nós recebemos do Senhor, daquilo que nós esperamos receber, daquilo que a gente sonha, almeja, e fica, focado naquilo e pedindo ao Senhor. Não que isso seja errado de maneira nenhuma, a palavra do Senhor diz para que nós coloquemos diante dele, todas as nossas petições, tudo aquilo que agrada o nosso coração, ele vai nos abençoar. Mas será que a nossa vida de cristão, se resume a isso, das nossas necessidades? A nossa vida no reino do Senhor, ela se resume às nossas necessidades. Então, aí que, nessa retrospectiva que eu fiz, eu passei esse ano com várias dificuldades. Mas da mesma maneira que eu passei essas dificuldades, nessa relembrança das coisas que o Senhor fez, Ele me abençoou muito também. Ele me abençoou muito, muito mesmo. Então, o Senhor tem operado na vida de cada um de nós. Ele tem feito maravilhas na sua e na minha vida. E eu tenho certeza, olhando o passado, que Ele fez muitas coisas por mim. E eu tenho certeza que Ele fez muitas coisas na sua vida. Você passou muitos momentos difíceis. Eu também passei momentos difíceis. Mas nós estamos aqui hoje, na presença do Senhor. Só isso já é um milagre de Deus nas nossas vidas. Amém? Bom, vocês têm às vezes me acompanhado, às vezes que eu venho trazer algo da palavra do Senhor na igreja. Eu nunca tive medo da minha idade. Nunca tive medo da minha idade. Eu sempre fiquei feliz por fazer aniversário. Todos nós ficamos felizes no nosso dia, no nosso aniversário. Mas parece que tem muita gente que não gosta de ficar mais velho. Eu nunca escondi que eu sempre gostei de, sem problema, ficar mais velho. Hoje eu começo a olhar para trás e vejo que eu já tenho 58 anos. Mais 2 anos eu faço 60 anos de idade. Mais um e pouquinho, porque meu aniversário é dia 14 de abril. Eu já marquei um jantar lá em Ribeirão Preto, convidei umas 300 pessoas. Se vocês quiserem ir também, está convidado. Alugamos um clube lá. É que coincide com a convenção dos Gideões, Então, eles me chamam lá na frente, me abençoam, hoje é aniversário dele, mas vocês estão convidados. Será 59 anos. Mais um ano eu faço 60. Quase todo ano coincide meu aniversário nessa convenção. É sempre no segundo domingo, segundo domingo do mês. Geralmente, um ano sim, um ano não, eles fazem uma festa para mim. Mas juntou todas essas coisas, eu comecei a ficar preocupado, e triste, realmente triste, pensando no que eu tenho deixado de significativo na minha vida, no reino de Deus. E não existe desculpas para nós. Eu vejo assim aqui tantas pregações. Eu não sei, pastor Veronese, o pastor está ali. Todas as reuniões
liderança da igreja, muitos cultos, a gente tem ouvido do pastor uma palavra só. Parece que ele nem sabe muitas coisas da Bíblia, que ele só fala uma coisa, né? De unidade da igreja, né? De unidade dos irmãos. E eu juntei tudo isso e me deu uma tristeza muito grande. Será que eu, no lugar dele, eu fiquei pensando, será que eu, no lugar dele, né, teria tanta persistência conosco, com tantos problemas que às vezes acontecem dentro de uma igreja, portanto, né, ao longo de tanto tempo dessa igreja, de outras igrejas que a gente conhece, por falta, às vezes, de unidade dos irmãos. E essas coisas fazem, né, com que meu coração ficasse muito triste esses dias. Porque a gente ouve a palavra, né? E muitas vezes nós não mudamos o nosso modo de viver. Nós não tomamos uma decisão. Não tomamos uma decisão da nossa vida. Isso daqui está errado na minha vida. Eu preciso mudar isso. E quando a gente, às vezes aquilo dura um dia, aí no dia seguinte as coisas já voltam ao normal. Todas as manhãs eu tenho orado ao Senhor, Senhor, eu quero ser bom hoje. Quero ser bom, quero ser conforme a tua vontade. Né? Todas as manhãs eu quero ser bom, Senhor. Quero ser um marido legal para minha esposa, né? Quero ser bom para as minhas filhas. Quero ser um profissional para os meus clientes, né? E de repente você olha para trás, puxa, pisei na bola. Daí a pouco outra conversa, pisei na bola. Outra conversa, pisei na bola. E a minha pergunta é: até quando a gente vai ficar assim? Até quando? Aí, mas o que tem a ver isso com esse vídeo? Bom, existem certas promessas na palavra do Senhor que foi dita por alguém que cumpre as promessas, que é Jesus Cristo, né? E eu falo de decisão do nosso coração, de decisão da nossa mente, de viver uma vida segundo a vontade do Senhor, né? Porque somos nós em que trilhamos esses caminhos diferentes de que Ele esperava que nós tomássemos. Somos nós que pegamos esses caminhos, tomamos essas atitudes, né? Por quê? Porque existe uma promessa de que Ele sempre estaria conosco. E Ele sempre vai estar com você e comigo, assim como você viu ali no vídeo. Com todos, em todas as situações, né? Em todas as situações. Você vê que ali teve situações de alegria e situações de morte. Mas Ele está lá, né? Ele vai estar o tempo todo falando com você e comigo, né? O tempo todo Ele vai estar falando com você e comigo. O tempo todo Ele vai estar batendo na tua porta. Em qualquer situação Ele vai estar batendo na tua porta. Em qualquer situação Ele vai estar presente. Em qualquer situação Ele vai estar falando. Em qualquer situação Ele vai estar ouvindo. Independente do lugar que você esteja, né? Lá na sua casa, num quarto escuro, no seu escritório, na escola, no carro. Em qualquer lugar, em qualquer momento, o Senhor está conosco. Mas se Ele está ali, tão próximo, tão perto de nós, o que está faltando para que nós, né,
tomemos esse rumo diferente. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em... Talvez você não se lembre desses... Mateus 28, 20. É bom a gente ler, que nós vamos... São imagens que vêm à nossa mente e às vezes elas não saem. Mateus 28, 20. A palavra do Senhor diz assim: ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Tá. E aí vem: e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. E quando você fala de um dia, não é alguns instantes do dia, né? Um dia é um dia, são 24 horas. As 24 horas tem 60 minutos. Os 60 minutos, cada minuto tem seus 60 segundos. Então ele está constantemente ao seu lado. Eu acho que se a gente conseguisse ver esse Jesus ao nosso lado, provavelmente a gente não faria tanta besteira na nossa vida, né? É difícil, né? Você diante de uma pessoa, você fazer, espere aí um pouquinho, fecha os olhos aí que eu vou fazer algo que não te agrada. Mas pode saber que a hora que você está fazendo isso aí que não agrada a ele, ele está aí do teu lado olhando. Tá? Ele está aí, ao seu lado. O que mais? Vamos lá em Hebreus 13, 5. Hebreus 13. Acho que não é não. Tem que mudar aí, porque não é... Hebreus, não é Mateus. Bom, nós temos as Bíblias, né? Então, quem abriu a sua Bíblia aí em Hebreus 13, 5, sim. A palavra do Senhor diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Algumas traduções dizem assim: não te deixarei, eu jamais, jamais o abandonarei. Amém? Vamos lá em 1 João, aliás, Salmo 37,
Salmo de número 37, 23, 24. Olha que promessa mais linda da parte do Senhor para você. Coloca isso no teu coração, né? Ele diz assim, ó, os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Amém? Amém? Só para você não ficar, né, às vezes com alguma coisa no teu coração aí que ele possa não estar perto de você, abre lá em João, capítulo de número 17. Evangelho de João 17. A palavra do Senhor diz assim, aí é Jesus orando pelos seus discípulos, né? E eu tenho certeza que todos que estão aqui são discípulos do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Né? Pois são teus. 17, 24. Pai, aqueles que me destes, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me destes, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Queridos, nós precisamos entender que Deus está intimamente ligado com a vida dos seus filhos. Deus está intimamente ligado com a sua vida. Eu não sei o que nós precisamos, né, para reconhecer tudo que Ele fez nas nossas vidas. Quem já assistiu aquele filme, acho que Corpus Christi, lá, não lembro direito, aquele que ficou mais famoso de todos, né? Daquele diretor famoso aí, eu não lembro o nome. Fala, Bruno. Você... Hã? Paixão de Cristo. Né? Não, Paixão de Cristo. Quantas pessoas que assistem aquele filme, na hora de ver o sofrimento de Jesus, né, falam, não consigo ver isso. Vira o rosto. Ou não é assim? Todo mundo assiste lá numa boa? Ou aquilo lá mexe profundamente com o seu sentimento? Aquilo ali era físico, né? Uma coisa física que nós conseguimos enxergar.
Mas eu tenho certeza que no mundo espiritual, né, a contribuição de cada um dos nossos pecados, né, o sofrimento estava sendo muito, 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 muito maior. De Jesus. E aí nós vemos essas coisas, isso aí mexe com o nosso coração, né? Mexe porque você está vendo. Você está vendo aquilo lá, não pode, como pode? Eu sou italiano, né? Descendência italiana. Eu não gosto de falar que eu sou italiano só porque foi os romanos italianos que mataram Jesus daquele jeito. Eu tenho um sentimento no coração contra os romanos. Eu sei que está errado. Ser italiano não tem nenhum, né, no meu coração. Mas eu sei que foi um instrumento, né, de Deus para acontecer aquilo. Então a gente vê todas essas coisas, a gente se revolta. Mas no nosso dia a dia, a gente se revolta de fazer as coisas que não agradam ao Senhor. A gente pode fazer qualquer coisa, das coisas que a gente é acostumado, né? Eu sou assim, eu sou desse jeito, quando precisa eu falo mesmo, né? Quando precisa eu faço mesmo. Tem problema, né? Jesus não está vendo. Ou se ele está também, depois a gente pede perdão. E as coisas significativas da nossa vida, não precisa. Né? Passa o ano, o que foi significativo? Nada. Eu passei o ano, Deus me abençoou. Esse ano Deus vai me abençoar novamente. Né? Ele prometeu. Vocês viram que orações lindas que o pastor fez, né? Quantas promessas. Quantas coisas boas que eu estou esperando acontecer. Meu apelo nessa noite aqui, nós possamos pensar mais na nossa vida, em relação àquilo que nós estamos agradando ao nosso Deus. Nós às vezes lemos tantas coisas na palavra do Senhor, que às vezes deixa a gente revoltado, né? Aí a gente vê aquele povo de Israel murmurão, com coisas que, se nós estivéssemos vivendo aquilo, talvez seria muito relevante, talvez a gente estava fazendo a mesma coisa, né? E a gente se revolta. Mas até quando? Né? Até quando nós vamos, como diz lá Elias, né? Até quando nós vamos cochear entre dois senhores? Eu queria, né, pedir para você pensar mais nisso. Né? O que nós estamos agradando ao Senhor? O que está sendo significativo? O que você está pensando de deixar significativo no reino de Deus? Todas as manhãs eu oro o Pai Nosso também. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Tá? Venha o teu reino. Tá? O reino dele cabe a cada um de nós implantar nessa terra. Vocês viram aqui em João 17, ele nos escolheu. Né? Você é um escolhido dele. Você é um escolhido dele.
para que o reino dele seja implantado. Quantos que estão lá fora, né, que nós já estivemos na mesma situação, nas mesmas circunstâncias que eles. Mas hoje nós estamos aqui, nós fomos primeiros que eles escolhidos. Estamos aqui na casa do Pai. Então eu quero pedir que você possa realmente, né, pensar o que você pode deixar de significativo no reino de Deus nesse ano. Procura primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Eu li um texto, né, que fala, achei interessante porque estava falando de uma Bíblia dos Gideões deixada no hotel, né? E eu queria ler para vocês. O escritor diz assim, ó, demorei alguns minutos para encontrá-la, mas encontrei. Não estava tão visível como o folheto do saguão ou o aviso do filme, mas estava lá. Não era tão ornamentada como a Bíblia dos Mormons, ou tão atraente como a propaganda de acompanhantes. Mas eu desistiria de todas essas mentiras, de uma vez por todas, para ficar com a paz que encontrei nesse tesouro. Uma Bíblia, uma simples Bíblia, deixada ali pelos Gideões. Gastei alguns minutos para encontrá-la, mas finalmente encontrei. E quando a vi, abri em uma das minhas passagens favoritas, que está lá escrito em João 5, 28 e 29, que diz assim: não se admirem disso, porque está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar para a vida eterna, mas aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar para ser condenados. Interessante, um dia virá em que todos ouvirão a voz dele. Haverá um dia em que todas as outras vozes serão silenciadas e somente a voz dele será ouvida. Alguns escutarão sua voz desde o primeiro instante, mas é que ele nunca tenha se pronunciado. Não é porque ele nunca tenha se pronunciado, mas é que eles nunca a ouviram. Para esses, a voz de Deus será a voz de um estranho. Eles a ouvirão uma vez e nunca mais. Vão passar a eternidade fugindo das vozes que os seguiram na terra. Mas os outros serão chamados de seus túmulos por uma voz familiar, pois são ovelhas que conhecem o seu pastor. São servos que abriram a porta quando Jesus bateu. Nesse dia, a porta se abrirá novamente, somente dessa vez, e não será Jesus que entrará em nossa casa. Seremos nós que entraremos na casa dele. Não vamos perder mais tempo. Tá? Não vamos perder mais tempo. A gente não sabe essas horas da nossa vida. Nós temos todas as ferramentas, temos todo o amor, temos todo o carinho, né? Só depende de decisões do nosso coração. Amém? Pense em 2018, né? O que você vai deixar de significativo? Amém? Vamos ficar de pé.
Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, realmente nós queremos agradecer de coração, Senhor, todo o Teu amor pelas nossas vidas, tudo que o Senhor tem feito por nós a cada instante, a cada segundo da nossa vida, e muitas vezes nós não conseguimos enxergar, não conseguimos ouvir, não conseguimos reconhecer a Tua presença. Mas nessa noite, Senhor, nós queremos Te pedir que o Senhor possa estar falando profundamente em nossos corações, Senhor. De tudo, o Senhor que conhece profundamente, né, o nosso coração, que o Senhor possa estar falando profundamente a Ele. De todas as nossas dificuldades, de todos os nossos obstáculos, tudo aquilo que, nossos impedimentos que nos impedem de ter uma vida totalmente diferente na Tua presença, Senhor. Eu poderia falar de palavra dificuldade, mas não é dificuldade, são obstáculos no nosso coração. Eu sei que nós temos que enfrentar cada um desses obstáculos, Senhor. Eu não sei qual é o obstáculo, quais são os maiores obstáculos dos meus irmãos que aqui estão, mas o Senhor conhece eles e nós sabemos que nós só vamos subir mais um degrau quando nós enfrentarmos esses obstáculos, né, e vencermos esses obstáculos. Senão nós não vamos sair do lugar, nós sabemos disso. Que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai. Em nome de Jesus, nós queremos Te pedir que o Senhor esteja nos ajudando. Dá essa percepção no nosso coração, na nossa mente, né, de que o Senhor está ao nosso lado, o Senhor está presente em nossas vidas, em qualquer circunstância, diante de qualquer obstáculo ou impedimento, Senhor. E que nós possamos reconhecer que a Tua palavra tem sido ensinada, tem sido falada, e que muitas vezes somos nós que fechamos a porta para aquilo que o Senhor nos ensinou, que nós possamos ter uma percepção melhor, Senhor, de colocar em prática na nossa vida tudo aquilo que nós temos aprendido, ouvido da Tua palavra, Senhor. E que nós possamos, em nome de Jesus, fazer com que esse ano de 2018, ele seja um pouco diferente, não precisa ser tanto diferente, Senhor. O que é significativo, se nós colocarmos algumas coisas, mais algumas coisas significativas na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, em 2018 já vai ser muito diferente dos anos anteriores, que nós não deixamos nada para trás, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, o discernimento de situações, Senhor, e que nós possamos, no final desse ano, realmente estar com nossos corações jubilosos, Senhor, na Tua presença, olhar para trás e ver que nós fomos diferentes e que essa diferença foi para agradar o Teu coração. É isso que eu Te peço nessa noite e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor. Amém, queridos? Você pode aí glorificar a Deus, aplaudir o nome de Jesus, dar a Ele a glória, a honra, o louvor, a adoração, exaltação, ações de graças, ser bendito, adorado, exaltado, reverenciado, ó Santo de Israel. Amém, amados? Importante em tudo isso que você ouviu é saber que esses detalhes fazem toda a diferença. Ele está contigo, você ouviu bem isso, Ele não está contigo alguns dias, Ele está contigo todos os dias, Ele não está contigo também por uma fração de tempo, Ele está contigo e tem um prazo estabelecido, até
até o quê? Até a consumação dos séculos. Ele está contigo, Ele investe em você. E é tremendo que lá em Hebreus 2,18 diz assim, que Ele também viveu nessa terra, né? Ele também padeceu dificuldades, Ele passou por situações semelhantes a que eu e você vamos passar. Só tem um detalhe, Ele venceu. E um detalhe importante para mim e para você, Ele deixou em Hebreus capítulo 2, versículo 18. Porque naquilo que Ele mesmo padeceu, sendo tentado, Ele pode socorrer os que são tentados. Então a tentação vem sobre você, mas nele você tem socorro, Ele pode te socorrer. Senhor, eu estou sendo tentado aqui, mas a Tua palavra diz que naquilo que o Senhor mesmo padeceu sendo tentado, o Senhor pode socorrer os que são tentados. Então a tentação vai vir, querido, agora nele você tem socorro. Ele pode te dar estratégia, pode te dar sabedoria e graça para você vencer todas as tentações. Amém? Vá em paz, que o Senhor te dê uma semana de vitória aí, que as portas do céu se abram sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios. E tenha essa certeza, Ele está contigo hoje, mas Ele não vai deixar de estar contigo amanhã. Ele vai estar contigo essa semana inteira, esse mês inteiro, esse ano inteiro e até a consumação dos séculos. Ele está contigo. O que vai fazer a diferença total é eu e você também estarmos com Ele. E isso vai fazer toda a diferença. Vá em paz. Que o Senhor te abençoe poderosamente, no nome de Jesus. Amém.